Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. A Apple anunciou que lançará um serviço chamado Tap to Pay, que permitirá tornar o iPhone, o aparelho iPhone, em uma máquina de cartão. Olha que negócio excepcional. A Apple, show de bola. Ela vai usar o iPhone como se fosse uma máquina de cartão. Capaz de receber pagamentos sem contato via Apple Pay e cartão de crédito ou débito. O serviço será disponibilizado inicialmente nos Estados Unidos e permitirá que comerciantes aceitem pagamentos por meio da tecnologia de aproximação, sem a necessidade de um hardware extra ou um terminal de pagamentos adicional. Para habilitar o serviço no futuro, os comerciantes precisarão baixar um aplicativo iOS compatível com o iPhone XS ou versões posteriores. Em colaboração com plataformas de pagamentos, desenvolvedores de aplicativos e redes de pagamento, estamos tornando mais fácil do que nunca para as empresas de todos os tamanhos, de empreendedores autônomos a grandes varejistas, aceitar pagamentos sem contato e continuar expandindo seus negócios, disse a vice-presidente da Apple Pay e Apple Wallet da Apple, Jennifer Bailey. Então temos aí uma transformação tecnológica chegando. A empresa destacou que a Tap to Pay utiliza a mesma tecnologia que torna o Apple Pay seguro para garantir a proteção dos dados durante todas as transações que são criptografadas e processadas com o uso do Security Element. Entre as primeiras empresas que oferecerão o novo recurso de pagamento da Apple a clientes empresariais nos Estados Unidos estão as fintechs Stripe e ShopPoint. A Apple destacou ainda que outras companhias de pagamento também receberão suporte neste ano. Outro detalhe é que o recurso estará disponível para plataformas de pagamento e desenvolvedores parceiros nos kits de software SKDKS da próxima versão beta do iOS, provavelmente a segunda versão beta do iOS 15.4, para que possam integrar a função dos seus próprios apps no sistema da Apple. Por ser uma novidade muito recente, a Apple ainda não deu detalhes sobre a previsão de lançamento do Tap to Pay em outros países. Mas é isso que a gente tem, uma inovação, uma transformação tecnológica que a Apple está lançando, já vai começar a fazer isso nos Estados Unidos inicialmente e vai permitir tornar o iPhone uma máquina de cartão, capaz de receber pagamentos sem contato via Apple Pay e cartão de crédito ou débito. Maravilha, o mundo não para, né? E com isso, o que a gente está vendo? Que as maquininhas de cartão vão ser aposentadas, né? Então veja, é um mundo de disrupção. Coisas assim muito aceleradas estão acontecendo e empresas que são modeladas num sentido muito engessado tendem a desaparecer, porque a tecnologia está muito rápida, muito dinâmica e coisas novas matam coisas velhas, entendeu? Então é preciso estar atento a isso. Eu vi recentemente uma entrevista do Barsi. Ele disse o seguinte: o investidor iniciante precisa de alguém para dizer o que ele não deve fazer. E eu achei muito interessante essa frase dele. O investidor iniciante precisa de alguém para dizer o que ele não deve fazer. É uma terra de cego essa turma que está aí na Bolsa de Valores, viu? 97%, 98% está condenada a perder dinheiro. O Henrique Breda bateu nessa tecla aí recentemente, eu assino embaixo. A grande maioria está condenada a perder dinheiro porque não tem conhecimento, não tem preparo, não tem experiência, não entende lufas de mercado empresarial, do mercado de ações, não entende como pensam os grandes investidores, os grandes empresários, então estão condenados à morte do seu dinheiro. E aí o Luiz Barsi diz exatamente isso: olha, é preciso encontrar alguém que lhe oriente. E até recentemente também o Warren Buffett disse: olha, investir não é uma coisa fácil. Né? Não se iluda. E eu percebo aqui no canal que de vez em quando algumas pessoas fazem alguns comentários que realmente demonstram, né, a falta de conhecimento que eles têm sobre muita coisa, né? Então muitas vezes alguns comentários fica nítido essa falta de conhecimento, essa falta de experiência, não é? E aí há 53 anos o Luiz Barsi ele investe em ações, né, na bolsa,
E ele é um dos maiores, é o maior, né, vamos dizer assim, ele é o maior investidor individual da Bolsa brasileira. Continua atuando na Bolsa, né? E a sua história, de certa forma, se confunde com o desenvolvimento deste ambiente de negócios da Bolsa de Valores. Não por acaso ele, hoje bilionário, né, se tornou um exemplo de investidor. Óbvio, a gente precisa conhecer a história do Luiz Barsi, precisa entender as suas decisões, as suas estratégias. Certas coisas para mim não fazem sentido, como o investimento em empresas de dividendo. Eu acho que fazem sentido para ele, porque eu acho que para quem tem muito dinheiro, aí sim o dividendo faz todo sentido. Para quem não tem, é preferível, ao meu ver, olhar empresas com potencial de valorização e não que pague dividendo. Se de repente essa empresa com potencial de valorização trouxer dividendos, maravilha. Mas o olhar não é o dividendo, é a valorização da empresa. No caso dele, que já tem bilhões, aí sim, aí eu acho que faz todo sentido o dividendo, porque você se torna mais conservador na sua seleção de empresas, mas recebe aí os dividendos e isso você vai usar para novos investimentos, novas aquisições, aí faz todo sentido. Eu concordo com a visão dele nesse aspecto, né? E ele destacou nessa entrevista recente que ele deu, né? O mercado não se modifica de forma violenta, ele vai progressivamente se alterando. Aqueles que tentam mudar o mercado de forma rápida acabam muitas vezes tendo insucesso. O sucesso, por outro lado, costuma estar em investir no horizonte de médio e longo prazo. Por isso eu raramente compro ações com o objetivo de vendê-las rapidamente, disse o Luiz Barsi. Mas eu estou no mercado há 50 anos. Quando você pensa no investidor que está começando, dá para traçar paralelos com um bebê. Os pais ensinam ele a comer, andar, falar. Na bolsa é parecido. Quando você não tem experiência, costuma se agarrar à experiência de outras pessoas. Essa é a decisão inteligente. Então, mais do que dizer o que ele deve fazer, o investidor novato precisa ter alguém para dizer o que ele não deve fazer. Eu já falei em alguns vídeos isso aqui, né? De que a gente precisa saber o que fazer e também o que não fazer, porque às vezes o que não fazer é mais importante do que o que fazer. Já fizemos essa afirmação aqui em outros vídeos. Barsi, obviamente, sabe o que está falando, além de ter um portfólio que proporciona um grande volume de renda passiva há décadas. A partir do método que ele desenvolveu, o investidor transmite seu conhecimento para gerações futuras. Começou com sua filha Luísa e hoje é o símbolo de um produto estruturado que ele vem trabalhando e desenvolvendo e compartilhando com outras pessoas. Então é isso, quer dizer, você precisa, ele comentou ainda assim, um investidor focado em valorização pode cair na armadilha de comprar um papel só quando ele já tiver valorizado tudo que tinha para valorizar. Muitos fazem isso, compram na alta, né? É o que ele está falando aqui. Assim precisa saber qual é a hora de entrar e qual é a hora de sair. Né? Existem momentos, às vezes, que tem entradas e saídas. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Eu pego muitas vezes gente que comenta e eu digo, olha, tal empresa é uma boa empresa. Aí a pessoa diz, poxa, mas e aí, não era hora de vender? A empresa caiu, não sei o quê. Sim, tem os momentos, né? Isso não fez a empresa deixar de ser boa, ela continua sendo boa. Mas é aquela coisa, vale a pena comprar? Vale a pena manter? Vale a pena vender e comprar depois, quando corrigir? São reflexões que a gente precisa fazer e as pessoas ainda não estão preparadas, não têm experiência para fazer isso, né? Então o Barsi diz, com o treinamento é possível que as pessoas passem a adquirir conhecimento, informações e em algum momento deixem de depender de outras pessoas e possam assumir as rédeas do seu futuro, começando hoje mesmo a construir a sua liberdade financeira, se tornando sócio de empresas que serão essenciais ao Brasil, obtendo renda a partir dos seus lucros. É um passo a passo que serve para todas as pessoas e idades. Não é necessário ter um conhecimento sobre o mercado, mas você vai começando, você vai construindo isso ao longo dos anos. Então é importante pensar sobre isso, porque o investimento de ações ele é realmente uma coisa positiva, ele é uma coisa boa, mas as pessoas precisam entender que isso tem que ser feito a longo prazo e que isso tem que ser feito com conhecimento. As pessoas que não têm conhecimento vão sempre se frustrar, vão acreditar nos cantos de sereia e vão perder dinheiro e vão se machucar na bolsa. Tenho visto isso desde que comecei a investir há 15 anos atrás e tenho certeza que continuarei a ver isso nos próximos 10, 15 anos também.
porque as pessoas, infelizmente, cometem os mesmos erros sempre. O CAD já publicou os votos sobre a Oi Imóvel, isso é importante, e apenas uma parte dos remédios precisará ser antecipada, pelo que foi publicado pelo CAD. A publicação saiu no dia 15, os votos dos conselheiros, dados no seu julgamento, no dia 9. O voto mais esperado foi da conselheira Lenisa Prado, que conduziu a maioria do colegiado para aprovação. E um dos pontos mais esperados do voto dela era o detalhamento sobre os remédios e sobre a forma de aplicação, já que ela havia indicado durante o julgamento uma aplicação antecipada de medidas antes do fechamento da operação. As operadoras compradoras da Oi Imóvel estavam na expectativa para conhecer como estava estruturado o voto da Lenisa Prado, né? E isso foi publicizado agora. O voto trouxe um alívio para as empresas, porque no caso das condicionantes é necessário apenas que se assuma o compromisso público de cumprimento, ok? Nas palavras da conselheira, ficou dito o seguinte: as empresas sugiram a realização das seguintes medidas antes do fechamento da operação: apresentar individual e separadamente para homologação da Anatel as ofertas atinentes ao roaming nacional, disponibilizar individual e separadamente as ofertas atinentes à oferta de referência MVNO, divulgar individual e separadamente em jornal de circulação nacional o closing, seu compromisso público de cumprir tempestiva e integralmente o acordo de concentração, negociado e aprovado com o CAD, considerando as ressalvas procedimentais acima descritas, que devem ser aplicadas sobre os termos no pacote de remédios negociados por este tribunal. Entendo que o ato de concentração sob exame deve ser aprovado. Para Lenisa Prado, quando considerados em conjunto com as condicionantes da Anatel e a regulamentação setorial, os remédios do CAD têm o claro potencial de reduzir significativamente as barreiras à entrada e expansão dos concorrentes, fomentando ainda mais a competição. Segundo seu voto, as compradoras se comprometeram a realizar a oferta pública para alienação de praticamente metade de todas as RIBs adquiridas da Oi, que são os acessos restritos, né, ao CAD e requerentes. Isso significa aproximadamente serão alienadas pelas compradoras e disponibilizadas ao mercado. Para fins comparativos, a Algar e a Sercontel possuíam respectivamente apenas 725 e 48 herbes em dezembro de 21. E aí segue alguns trechos no voto que estão restritos ao CAD e às requerentes. Segundo a conselheira, para afastar preocupações sobre a implementação dos remédios e para garantir o cumprimento da ACC, as requerentes, além de continuarem sujeitas à fiscalização do CAD e da Anatel, propuseram que o monitoramento de cumprimento dos remédios fosse realizado por um trustee independente, em linha com os procedimentos e estrutura de governança já adotados em outros atos de concentração. Entendo que o trustee deverá inicialmente realizar um levantamento de preços praticados pelas operadoras por tipo de serviço e por tipo de cliente nos últimos 2 anos, a fim de viabilizar o devido monitoramento de quaisquer violações quanto a preços antes e depois da operação. Segundo ela, os remédios negociados com as requerentes consistem em um amplo conjunto de medidas que favorecem e facilitam a entrada de novos agentes e expansão dos competidores. Na prática, são remédios modulares que permitem a flexibilidade necessária para o desenho de diferentes estratégias de mercado e poderão ser escolhidas por concorrentes para se adequar às suas realidades específicas de acordo com seus interesses comerciais. Vale lembrar que a antecipação dos remédios foi uma proposta da conselheira, cujo voto se sagrou vencedor. Disse ela: a meu ver, para que as medidas comportamentais impostas pela Anatel sejam de fato eficazes, em especial quanto à oferta de referência de roaming nacional e a oferta de referência para exploração do SMP por meio de rede virtual, é essencial que alguns remédios sejam condicionantes prévios à consumação da operação. É imprescindível que a eficácia da operação esteja atrelada à efetiva aplicação dos remédios, isto é, ao acesso ofertado, negociado e acordado do percentual de 15% do espectro das TT6. Do contrário, o consórcio não terá incentivo, uma vez aprovada a operação, para cumprir com o acordado. Então, o voto dela pacificou aí as preocupações que ainda existiam de algumas partes, né,
mas de todo modo o que é importante é que estamos avançando no processo aí com a publicação do voto, dos votos da reunião do CAD, né? E as empresas respiraram aliviadas, porque apenas uma parte das condicionantes precisará ser antecipada e as outras ficarão para o decorrer do processo, né, já de operação das empresas pós aquisição da venda da Oi Imóvel e a divisão da estrutura da Oi Imóvel para TIM Vivo e Claro. Vida que segue, mais um importante passo dado, e é isso que nos interessa. As coisas funcionam, as coisas estão funcionando a contento e a gente conseguiu dar mais um passo importante aí nesse processo. Vamos olhando cada vez mais de frente para a porta de encerramento da recuperação judicial. É a Oi saindo da segunda divisão e voltando à primeira divisão do futebol brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!